Fala galerinha, vamos lá de novo aqui, professor Leozão com vocês. Agora, meus amores, o que eu quero falar pra vocês, eu quero falar sobre algo que tá sempre presente no cotidiano de vocês, que é o quê? O sistema monetário, tá galera? Sistema monetário, o que quer dizer? É o dinheiro que você recebe, é o dinheiro que teu pai e tua mãe dão de mesada pra você, é o dinheiro que teu pai e tua mãe recebe, é o dinheiro que você usa pra gastar lá, pra comprar suas balas, seus chicletes, pra comprar aquilo tudo que você gosta, principalmente os seus materiais de estudo, porque você é estudioso, né? Ah, viu? Então olha só, senhoras e senhores, então o que eu quero falar pra vocês aqui agora é então de como que a gente representa, né, o nosso sistema monetário, o nosso dinheiro, como que a gente representa matematicamente isso. Então olha aqui ó, pra vocês, galera, eu tenho aqui do lado, então, o que eu chamo de R$ 8,40, tá? Então, galera, o que vocês podem observar aqui do lado, tá? É que existe o R e um S estranho. Aquele S ali nós chamamos de cifrão, tá? R cifrão, tá? Que ele representa qual de qual unidade monetária nós estamos falando. Nós estamos falando do real, ali, né? Que é a nossa moeda brasileira, beleza? E aí, senhoras e senhores, olha só, aí nós vamos ter 8,40. O 8, senhoras e senhores, nos mostra quanto que nós temos de real ali, beleza? Quantos reais nós temos ali naquela situação, beleza? É a parte inteira do meu número decimal que representa o quanto que eu tenho em reais. Vírgula 40. Esse 40, galera, nos representa o que nós temos de centavos. Então a nossa parte que é fracionada, que não é inteira, que está depois da vírgula, galera, é o que nós temos como centavos. E ainda falando sobre isso, galera, eu quero deixar bem claro para vocês algumas situações referentes à parte monetária. A nossa parte monetária, ela vai falar bastante sobre lucro, prejuízo, tá? E isso você tem que ter bem em mente o que significa lucro e o que significa prejuízo, tá, galera? O lucro é quando você ganha dinheiro. O prejuízo é quando você perde, beleza? Então, senhoras e senhores, por exemplo, eu fui lá e tô querendo vender coxinhas, um exemplo. E vamos supor que eu gastei R$15 para comprar os ingredientes para fazer as minhas coxinhas. E vamos pensar que como preço de venda eu tive R$25. Tirei R$25 como faturamento. Pergunto para vocês, eu tive lucro ou tive prejuízo? Eu saí ganhando ou saí perdendo dinheiro? Então, senhoras e senhores, se eu gastei 15 para fazer e recebi 25, eu tive um lucro. De quanto foi esse lucro? É só fazer 25 menos 15. Eu lucrei R$10. Beleza, galera? Bem tranquilo isso, né? Para vocês conseguirem entender. Então, senhoras e senhores, agora, já que a gente entendeu isso, eu quero passar para o próximo passo. Algo que não se está apenas focado no nosso sistema monetário, mas que está focado em tudo na nossa matemática, mas temos bastante situações que envolvem aí o sistema monetário, que é quando eu estou falando de porcentagem, senhoras e senhores. O que é porcentagem? Então, a porcentagem é uma razão que quer dizer a parte de algo, tá? Uma parte de um todo, beleza? Então, a fração e o número decimal são jeitos de a gente representar uma porcentagem. Porque nós temos a forma percentual. A gente conhece, por exemplo, aqui do lado, 30%. Beleza? Você está vendo 30%, essa forma percentual. Como que eu represento o 30% na forma decimal, senhoras e senhores? Na forma decimal, isso aqui, ó, ai, professor, na forma decimal fica difícil, professor. Então, assim, você sabe que a forma decimal, ela deriva da fração. Então, como que eu escrevo isso na forma fracionária? Então, na forma fracionária, eu estou dizendo para vocês, 30%. Eu estou falando 30 por 100. Então, nós vamos escrever 30 sobre 100. Beleza, galerinha? Bem tranquilo, né? 30 sobre 100. Fechou? Aí, o que nós vamos fazer agora, galera? Então, para ajustar isso aqui, a gente deixa na forma irredutível, divide por 10 em cima, divide por 10 embaixo. Na forma fracionária, nós vamos ter 3 décimos. Então, quer dizer que 30% representa 3 sobre 10. Mas eu quero descobrir quanto que é 30% na forma decimal. Aí é muito simples, galera. Divide 3 por 10, né? Dividindo 3 por 10, nós vamos ter
0,3. Então quer dizer que 30% é igual a 0,3. Então, para vocês pegarem melhor essa prática, quando eu tenho 45%, como que é isso na forma fracionária? É 0,45. Se eu tenho 70%, como que é? 0,7. Se eu tenho 50%, 0,5. E se eu tenho 5%? 5% é 0,05. Beleza? Bem tranquilo isso, né, senhoras e senhores? Mas eu quero dizer para vocês, o que é bastante importante aqui nesse sentido, é quando nós temos a porcentagem de uma quantidade, tá? E aí que eu quero deixar bem claro para vocês, galera. Por exemplo, eu tenho 60 lá, ó, 60% de 1.200. Quanto que é 60% de 1.200, senhoras e senhores? Galerinha, 60% de 1.200. Pessoal, 60% de 1.200, toda vez, fixa isso comigo, toda vez, senhoras e senhores, que aparecer o D, ó, apareceu aquele D ali no meio, você troca o D por vezes, galera. Sempre. Apareceu o D ali no meio, você troca o D por vezes. Beleza, senhoras e senhores? Tranquilo? E isso é em todos os casos da matemática. Tem fração. Se você tiver, por exemplo, 1/3 de um valor, apareceu o D, você troca por vezes. Beleza? Então, senhoras e senhores, eu tenho 60% de 1.200. A gente vai trocar. Eu vou trocar esses 60% por um número decimal, que é 0,6. Então vai ficar aqui como 0,6 vezes 1.200. Fazendo essa multiplicação, a gente vai ter como resultado 720. Beleza, galerinha? Bem tranquilo isso, né, senhoras e senhores? Não teve dor nessa situação. Vamos fazer um exercício pra gente memorizar isso aí, galera? Então, olha só. Primeiro exercício que eu tenho ali é o seguinte. Marcos comprou um aparelho de som por R$210. Beleza? Vai vendê-lo em 3 prestações de 84. Marcos terá lucro ou prejuízo? De quanto? Então, senhoras e senhores, a questão de lucro e prejuízo, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar as 3 parcelas do Marcos e vamos somá-las, ou seja, é mais fácil a gente pegar 84 e multiplicar por 3. Então, olha só, 84 vezes 3, como resultado a gente tem 252. 252 é maior do que o nosso 210, não é, senhoras e senhores? Então, de quanto que foi o lucro dele? É só fazer 252 menos 210, eu tenho R$42 de lucro, beleza? Então, senhoras e senhores, vamos fechar essa questão aqui, então. Mais uma questãozinha só para a gente fechar o conteúdo de porcentagem. Então, olha só, senhoras e senhores, um aluno, para não ser aprovado, pode ter até 25% de faltas sobre o total de aulas dadas. Suponha que uma escola tenha ofertado 200 dias letivos e em cada dia 5 aulas. Quantas faltas um aluno poderá ter nessas situações? Então, senhoras e senhores, primeiro, quantas aulas esse cara vai ter? Se são 200 dias e em cada dia ele tem 5, 200 vezes 5. Quantas aulas? 1.000. Aí ele quer saber quanto que ele pode faltar. 25% de 1.000. Beleza? Então, olha só, 25% de 1.000. Eu vou transformar esse 25% em 0,25. 0,25 vezes 1.000, ele pode faltar 250 aulas. Fechado aqui, senhoras e senhores? Então, fechamos mais essa aulinha aí sobre porcentagem de sistema monetário, beleza, galerinha? Muito obrigado pela parceria de vocês, mas fica grudado que a gente tem muito mais conteúdo para falar com você. Beleza, galerinha? Vamos lá, senhoras e senhores. Tchau, tchau!